Galera, boa noite. Vamos lá, começar nossa aula. Vamos falar sobre conjuntos e operações. Nós vamos dividir aqui o momento em duas partes, tá? Primeira parte, nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, as suas regras básicas, certo? E as operações entre conjuntos, que é envolvendo aquela parte que fala sobre a simbologia dos conjuntos, como eu faço para operar, tá? Então, a gente vai discorrer sobre isso aí de uma forma bem simples hoje. Então, eu vou começar por aqui, ó. A gente vai estar falando aqui, primeiramente, sobre a simbologia dos conjuntos, certo? É necessário que eu entenda, de fato, como é essa simbologia. Eu preciso conhecer, quando aparecer uma letrinha dessa lá dentro de uma questão, o que cada letrinha significa, tá? O que essa letrinha vai significar para mim, como eu vou saber identificar quais são os elementos de cada representação dessa. Então, ó, primeiramente aqui, ó, esse Nzinho com a perninha puxada aqui são os números naturais, tá? Esse Z aqui é os números inteiros. O Q vai estar tratando sobre os números racionais. O I maiúsculo aqui em tipo romano, ele vai estar aqui falando sobre os números irracionais. Não confundam, ó, o Q é racional e o I é irracional. O R é os números reais e o C são os números complexos, tá? Aí tem as suas particularidades, cada elemento desse aqui, ó. Por exemplo, quando eu ver o N com asterisco aqui em cima, ele está querendo dizer que é para você representar os números naturais sem o zero. Isso mesmo, sem o elemento zero, tá? Quando ele estiver representando assim, ó, o Z menos, ele quer que você represente os números negativos com o elemento zero, tá? E quando estiver Z menos e o asterisco aqui em cima, significa que é para você representar apenas os números negativos, ou seja, os negativos sem o elemento zero. Mesma forma que eu tiver o Z+, eu vou representar os inteiros positivos com o zero. Quando eu tiver o Z+ asterisco, é os positivos sem o zero. Isso vale, pessoal, para qualquer letrinha dessa, ó. Se aparecer o Q+, eu vou representar apenas os racionais positivos. O Q+ asterisco é os racionais sem o zero, positivos, né? Os irracionais, se aparecer o asterisco, beleza? Os reais. Os reais, se apareceu mais aqui, é os reais positivos, se apareceu o asterisco, é os reais sem o zero, tá? Esse aqui não vai aparecer essa particularidade aqui do zero, tá? Ele não vai aparecer a particularidade do zero de forma nenhuma, porque o zero, ele não é irracional, tá? Ó, ele não é irracional. Uma vez que um conjunto ele é irracional, ele não é nem natural, nem inteiro e nem racional, certinho? Então, ele não vai aparecer essa particularidade aí. Beleza? Tranquilo. Agora, pessoal, ele pode aparecer assim, ó. Ele pode aparecer assim, ó, de forma negativa e menos, que são os irracionais negativos. Como não dá para ordenar os irracionais, não tem como ordenar, certo? A gente vai já ver por que não tem como ordenar esses irracionais. Então, fica a dica, ó. Esse asterisco e esse menos aqui significa exatamente isso. O menos é para representar os negativos. Se aparecer o asterisco em cima, é para não colocar o zero dentro daquele conjunto. O zero não aparece nele, beleza? Vamos lá, então. Quando aparecer essas letrinhas, quais são os elementos que eu vou representar? Olha só, os naturais é do zero até o infinito. Os inteiros começa dos negativos, ele vem decrescendo, ó. -3, -2, -1, aí ele chega no zero. Tá? Ele chega no zero, que é a base dele aqui, ó. Beleza? Chega no zero. Aí ele vai para a direita, positivo, para a esquerda, negativo. Para a direita, são os valores positivos, certo? E para a esquerda, são os valores negativos. Isso aqui é a representação dos inteiros, tá? E os racionais, professor. Quem são esses racionais, pessoal? Esses números racionais aqui, eles são, na verdade, o que a gente chama de frações, tá? São as frações. Quem mais, professor? São as dízimas. Beleza? São as dízimas. O que seriam essas dízimas? Essas dízimas seriam mais ou menos isso aqui, ó. Aqueles números que existe uma repetição após a vírgula. 1,33, certo? O que mais que seria aqui uma dízima? 0,75, 75 e assim vai, certo? Sempre que existir uma repetição após a vírgula, eu tenho um número racional, certo? Agora, os irracionais, eles vão ser quem? Os irracionais transcendentes, ó, o π, o epsilon,
tá? Que são números que aqui representam na geometria valores, certo? Que tem uma não repetição após a vírgula. O pi, por exemplo, é 3,141592 e tal, e assim vai. O epsilon da mesma forma, tá? E aqui, ó, quando tratar de número, ele vai ter, após a vírgula, uma sequência não repetitiva. E também quando tratar sobre as raízes quadradas, ou quartas, ou raízes onde o índice é par, dos números primos. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, de 3, de 5, de 7, de 11, e assim por diante. E esses, assim, vão ser representados por irracionais, certo? Professor, e quem é os reais? Os reais é a união. É a união disso aqui, ó. É a união dos números racionais com os irracionais. Quando eu unir, veja que eles não se misturam. Eles não se misturam de forma nenhuma, tá? Esses conjuntos que eles não se misturam. Beleza? Então, quando eu unir aqui os números racionais com os irracionais, eu vou ter exatamente os números reais. E os reais, ele está contido dentro do conjunto dos números complexos, que é o maior de todos. Quem são os números complexos? Quando aparecer a letrinha I, a raiz quadrada de um número negativo é um número complexo, a raiz quadrada de menos 3, a raiz quadrada de menos 2, e assim por diante. Esses aí são os representativos dos números complexos, beleza? E aí, como fica aí, professor, essa questão de estar contido? Pessoal, para que ele esteja contido, a gente vai ver aqui, ó, dentro da simbologia, tá? Na simbologia, quando eu falo assim, ó, A união com B, o que que eu quero? Eu quero o seguinte, eu quero unir sem repetir os elementos. Eu vou pegar os elementos de A e os elementos de B e vou juntar em um único conjunto, só que eu não vou repetir os elementos que são iguais em A e B, certo? Aí, quando eu falo a interseção, elementos em comum, este símbolo aqui significa união, esse símbolo aqui significa interseção. Elementos em comum é pegar o que tem em A e em B ao mesmo tempo e colocar em um único conjunto, tá? Agora, a parte importante está aqui, ó. Essa parte aqui é importantíssima. É onde nós temos o maior número de questões. Olha só. Quando eu falar que A está contido em B, ou que A é subconjunto de B, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte, que para que A seja subconjunto de B, ou para que ele esteja contido em B, todo elemento que tem em A vai ter que ser também elemento de B. É simples isso, ó. Como eu represento isso em diagrama? Eu represento assim, ó. Aqui é como se eu tivesse o conjunto A, certo? E aqui é o meu conjunto B, ó. Conseguem compreender dessa forma? Todo elemento de A tem que estar dentro de B, para que A seja subconjunto de B. E quando é, professor, que eu vou utilizar este símbolo, ó? Quando é que eu vou utilizar este símbolo aqui? Esse símbolo aqui eu vou utilizar quando acontecer isso, ó. Quando sair entre chaves o elemento que estiver dentro do conjunto. Ele tem que sair entre chaves. E quando é que eu vou utilizar este símbolo? O que que ele significa? Quando apareceu A dizendo ó, que A é elemento de B, ou que A pertence a B, tá? Eu vou ler da seguinte forma. Vou ler isso aqui da seguinte maneira, presta atenção, tá? Nós vamos ler assim. Vai ser usado quando o elemento A aparecer no conjunto e sair do mesmo jeito. Então, ó, é simples de você identificar isso dentro de uma questão. Duas coisas acontecem. O que, professor, que acontece? Primeiro, ou ele sai do mesmo jeito, ou ele sai entre chaves, tá? Então, o elemento está lá dentro do conjunto. Aí ele vai ter que sair para a questão. A forma que ele saiu para a questão vai ser de duas maneiras apenas. Ou ele vai sair do jeito que ele está lá, sem chave, ou ele vai sair com uma chave. Professor, e se ele já estiver lá dentro com uma chave, como ele vai sair? Para ele ser elemento, ele vai sair do mesmo jeito. Para ele ser subconjunto, ele vai ter que sair entre outra chave. Beleza? Se atenham a esse detalhe. E agora, a gente vai falar também, pessoal, sobre os tipos de conjunto. Quais são os tipos de conjunto que eu tenho em peculiaridade, em casos particulares? Eu tenho aqui o conjunto vazio, que é interessante para nós estudarmos, e tenho também o conjunto unitário, que são conjuntos que vão aparecer aí nas questões, tal. Por exemplo, o conjunto vazio é um subconjunto de todo o conjunto. Ele vai estar presente em todo o conjunto, o vazio, certo? Então, olha só.
Eu represento o conjunto vazio apenas dessas duas formas. O zero cortado, né, que chama de φ, ou abre chaves e fecha chaves sem nada dentro. Sem nada dentro. Se eu colocar qualquer coisa aí dentro do vazio, esse conjunto não é mais vazio, ele vai ter um elemento, tá? Aí eu caio aqui no conjunto unitário. O que é um conjunto unitário? É um conjunto que possui um único elemento, tá? Possui um único elemento. Beleza, professor. Por exemplo, conjunto A igual a 2. Aqui ele só tem um elemento, que é o 2. Então, eu ainda posso dizer o seguinte, ó, que o número de elementos do conjunto A é igual a quanto? Igual a 2. O conjunto B, opa, igual a 2 não, perdão, igual a 1, tá? O número de elementos de A é igual a 1. Só tem um elemento. O número de elementos de B é igual a 1. Só possui um único elemento, tá certo? Aí aqui, ó, não coube nessa parte, tá? Para a gente falar das operações de conjuntos, para mim operar um conjunto, ó, certo? Vou falar aqui para vocês das operações entre conjuntos, certo? Nas operações entre conjuntos, nós vamos ter essa parte aqui que é interessantíssima. Quando eu faço aqui, ó, A menos B, o que é isso? São os elementos apenas de A, certo? Quando eu faço aqui, ó, B menos A, eu estou querendo aqui o quê? Apenas de B, certo? Isso aqui eu represento, pessoal, em conjunto dessa forma. Se eu tenho aqui o conjunto A e eu tenho aqui o conjunto B, olha que legal. Quem são esses elementos de apenas A? Eu vou pegar os elementos que estão apenas no conjunto A, certo? Agora aqui, ó, se eu tenho conjunto A e aqui eu tenho conjunto B, eu vou pegar os elementos apenas de B, certo? Apenas de B. Isso é o passo que a gente tem das operações entre conjuntos, beleza? A diferença entre conjuntos. Isso aqui a gente chama de diferença entre conjuntos, beleza? Diferença entre A e B, diferença entre B e A. Tranquilo? Então, aqui a gente vai fazer o que agora? A gente vai partir para as questões. Resolvemos as questões baseado nessa teoria que a gente viu agora, nessa teoria básica, tá bom? Olha só, nós temos aqui a primeira questão. A primeira questão, ela está dizendo o seguinte, ó. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. Pessoal, o que ele está dizendo aqui, ó? Que todo número natural está dentro dos racionais. Na 2, ele está afirmando que todo racional está dentro dos inteiros. E aqui ele está afirmando que todo racional é complexo. Isso aqui eu já posso garantir. Eu já vi isso aqui na afirmação, professor. Certo? E essas outras duas, como eu faço para saber? Primeiro, dentro da genealogia dos conjuntos, a gente vai ter essa representação em diagrama. Eu tenho aqui o conjunto dos naturais, que, por sua vez, ele vai estar dentro do conjunto dos números inteiros, que, por sua vez, vai estar dentro do conjunto dos números racionais. E aí, ó, eles vão fazer aqui a união com os irracionais. Certo? Tudo isso aqui vai ser igual a quem? Vai ser igual aos reais. E aí tem um conjunto maior aqui por fora. Quem é esse conjunto maior? Esse conjunto maior é o conjunto dos complexos. Então, é simples de você olhar para esse diagrama e identificar. Ó. Todo número natural está dentro dos racionais? Está. Ó, os racionais estão aqui dentro. Certo? O natural, ele é menor, ele está dentro. Certo? Ele está dentro dos racionais. Então, isso aqui é verdadeiro. Agora, a segunda afirmativa, ele diz que os racionais estão dentro dos inteiros. Está contido nos inteiros. Isso é verdade? Não. Isso aqui é falso, ó, porque os racionais, ele é
maior. Então, está correto apenas as afirmativas 1 e 3. Gabarito vai ficar sendo quem, pessoal? Letra A. Marque aí, tá? Gabarito letra A da primeira questão. Questão de número 2. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. O conjunto dos números naturais está contido no conjunto dos racionais. Pessoal, os naturais está contido aonde? Nos racionais. Isso aqui é verdade? Ok. O conjunto dos inteiros está contido nos naturais. Isso aqui é verdade? Não, isso aqui é falso. Os naturais é menor, como é que os inteiros estão dentro de um conjunto menor? Não tem como botar um camelo numa garrafa, certo? Aí ele diz assim, ó, o conjunto dos racionais, que é o conjunto Q, está contido aonde? Está contido no conjunto dos inteiros, certo? Está contido no conjunto. Isso aqui é verdade? Não, isso aqui é falso. Olha só, mostrei para vocês na questão anterior. Natural está dentro do inteiro está dentro do racional, e aqui eles se unem com os irracionais, né? Sem ter parte um com o outro. E essa união gera os racionais, que está dentro dos complexos. Então, ó, facilmente olhando para isso, a gente identifica que está correta apenas a afirmativa 1, gabarito, letra C. Certinho? Terceira questão, pessoal. O que a gente tem aqui na terceira questão? De acordo com os conjuntos numéricos, analise a afirmativa abaixo. Todo número natural é inteiro? Ok. Todo número natural é inteiro por qual motivo? Porque todos os naturais estão contidos nos inteiros. E aí a explicação de ser subconjunto é essa. O natural é subconjunto do inteiro se todo elemento natural também for elemento inteiro. Beleza? A soma de dois inteiros é sempre um número inteiro? Sim. Se eu somar um inteiro com um inteiro, sempre vai dar um número inteiro. Beleza? Aí ele diz aqui, ó, todo número real é complexo? Todo número real é complexo? Quando? Se todo conjunto dos reais estiver dentro dos complexos. Isso é verdade? Também é verdade, pessoal. Também é verdade. A gente viu isso lá na representação de diagramas, tá? O que mais que eu tenho aqui, pessoal? Na afirmação 4. Todo número racional, ele é inteiro? Professor, todo racional é inteiro? Não faz sentido. Por quê? Os racionais, ele é maior que os inteiros. Então, não tem como o maior estar dentro de um menor. Beleza? Então, a afirmação 4, ela é falsa. Então, são verdadeiras as afirmativas 1, 2 e 3 apenas. Marquem aí na nossa terceira questão. Ok? Vamos lá para a questão de número 4. O que diz aí a questão 4? A questão 4 diz assim, ó. Considerando o conjunto dos números inteiros não positivos, que é representado por Z-. Ó, esses Z-, já vou botar aqui, ó. É quem? É os inteiros não positivos, né? Como ele chamou. Mas eu já ensinei para vocês a forma correta de enxergar quem são os elementos que vão estar aqui dentro. Quem são, pessoal? Os negativos e o zero, né? Ó, porque não apareceu o asterisco. Então, vai ficar assim, ó. Menos alguma coisa ali, aí. Menos 3, menos 2, menos 1 e o zero. Pronto. Esse aqui é o conjunto Z-, que é os inteiros não positivos. E o conjunto dos números naturais. Aí eu vou botar aqui o conjunto dos naturais, porque eu já sei como represento eles. Tá, ó. Quem é os naturais? É o 0, 1, 2, 3, 4, e assim por diante, até o infinito. Aí ele pede o seguinte, assinale a única alternativa que indica corretamente quantos elementos possui esse conjunto, ó. Professor Trajano, que conjunto é esse? Ele quer a interseção do conjunto dos inteiros não positivos, ou seja, os negativos com zero, e os naturais. O que significa este símbolo, pessoal? Eu falei para vocês que ao aparecer este símbolo, é só você pegar os elementos comuns aos dois conjuntos. Só tem um elemento aqui que é comum aos dois. Quem é? O zero. Então, essa interseção vai possuir quantos elementos? Apenas um elemento. Ó. Quando eu fizer a interseção do Z-,
com os naturais, essa interseção é igual a quem? Ao elemento zero. Beleza? Ah, então não possui elementos, porque tem 0 elementos. Não, a quantidade de elementos aqui dentro, o número de elementos disso aqui, né? Que eu vou chamar essa parte toda aqui, ó. Vou chamar essa parte todinha aqui de x, para mim não ter que escrever ela. O número de elementos de x vai ser igual a quantos? Igual a 1. Beleza? Possui um elemento. Belezinha, ó. Então, não é um dentro do conjunto. É só um. Só estou representando a quantidade. Beleza? Então, quantos elementos tem esse elemento todo aqui, ó? Esse conjunto X tem um elemento só. Gabarito letra C, tá? Marquem aí. Pessoal, a quinta questão, ela vai tratar agora das operações de conjuntos, o que a gente já falou. Eu sei o que é interseção, eu sei o que é união e sei o que é diferença, tá? Eu posso representar essa questão da seguinte maneira, quando ele diz assim, ó, dados dois conjuntos A e B, onde A interseção com B é B e D, A união com B é A, B, C, D, E, e B menos A é igual a A. Quem é o conjunto B? Ele está pedindo para você dizer quem é o conjunto B. Galera, veja como é fácil. Para me dizer quem é o conjunto B, eu já sei o seguinte, ó, que dentro desse conjunto B, eu posso afirmar de certeza que eu sei quem são os seguintes elementos. Ó. O que é que significa isso aqui? Que esse elemento A está onde? Apenas em B. É sempre apenas no primeiro. Ó. Então, eu vou dizer que aqui dentro de B já tem um elemento A. Esse outro símbolo aqui me permite garantir que os elementos que tem tanto em A e em B são esses, ó, B e D. Então, já vou colocá-lo aqui também, ó, dentro de B. Porque são elementos comuns, beleza? Então, a única coisa que eu posso afirmar é que o conjunto B contém esses elementos. Quais? Gabarito, ABD. Professor, e da união, eu posso garantir alguma coisa? Não, porque a união é já os de B e os que tem nos dois. Então, só posso garantir os que tem apenas em B, olhando para essas duas operações. Beleza? Vamos lá. Questão de número 6. O que diz aqui a questão de número 6? A questão 6 ela vai dizer o seguinte, pessoal. Sejam A e B conjuntos, tais que conjunto A tem esses elementos. 2 entre chaves e 3 entre chaves. O conjunto B é 2 entre chaves, 3. E o C é 1 entre chaves, 2 e 3. E X é a união. Que é a união, lembra lá, união. União é aquele símbolo, ó, U de união, dos conjuntos C e A menos B. Qual será o total de elementos de X? Para me fazer a união, eu tenho que saber primeiro quem é os elementos A menos B. O que significa A menos B? É os elementos que tem apenas em quem, pessoal? Apenas em A. E não tem em B. Ó, o 1 tem nos dois. Então, já corre. Aí, ó, esse 1, 2 entre chaves tem apenas em A. A lixa de unha para mamãe, que tá lá no É? guarda-roupa de mamãe, da caixinha. O 3 tem apenas em A. O 3 entre chaves tem apenas em A. Ok? Então, esses aqui são os elementos que tem apenas em A. Beleza? Agora, eu vou fazer aqui o conjunto C unido com essa diferença, A menos B. Quem vai ser? Eu vou pegar os elementos que tem em A, que é quem, ó? 1, 2, entre chaves, né, ó? Quem mais? Aí eu vou pegar os elementos Tá de lá dentro da caixinha. sequência, Deixa. Traz a caixinha, pegou a caixinha? Traz a caixinha pra cá. chaves. Vou pegar aqui o 1 entre chaves. Beleza? Uhum. Vou pegar também o 2 e vou pegar também o 3, que é elemento de C. Pronto. Aí eu vou agora saber quantos elementos tem dentro desse conjunto. Pessoal, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4 elementos. Certo? Esses aqui são os elementos. Esses aqui são os elementos da união. Perdão, faltou aqui. Faltou aqui um elemento, que é o elemento de A, ó, 3 entre chaves. Estou colocando em ordem, né? Acabei esquecendo dele.
o 3 entre chaves, que também é elemento de A, certo? Não pode esquecer dele. Beleza? Então, o total de elementos que eu tenho aqui são quantos? Ó, um elemento, isso aqui é um elemento só. 2, 3, 4, 5 elementos. Gabarito, letra E, tá certo? Então, fiz a diferença e operei com a união. A união é o quê? Juntar sem repetir os elementos. Beleza? Questão 6, gabarito, letra E. Marque aí. Agora, na 7ª questão, nós vamos fazer uso daquela regrinha básica que eu dei para vocês anteriormente sobre os símbolos que eu utilizo de pertencer ou estar contido. Quando é que eu vou utilizar o ezinho? O ezinho eu vou utilizar para dizer que ele é elemento. Ele só vai ser elemento quando ele aparecer lá no conjunto e sair do mesmo jeito. Tá? A única pessoa que para ser elemento, tem que aparecer do mesmo, sair do mesmo jeito e aparecer, certo? Para ser elemento, essa é a regra. Tem que aparecer e sair do mesmo jeito. Agora, para ser subconjunto, tem uma peculiaridade. Qual é? O vazio. O vazio, para ele ser subconjunto, ele não precisa aparecer. Por quê? A definição dele é: o vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Porém, para que o vazio seja elemento, a regra vale a regra do elemento. Qual é a regra do elemento? Ele tem que aparecer e sair do mesmo jeito. Beleza? Então, vamos lá. O conjunto B contém um elemento irracional? Galera, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. O conjunto B contém um elemento irracional? Sim. Beleza? 3 entre chaves é um elemento de B? Vamos lá, ó. 3 entre chaves está aqui. Como foi que ele saiu? Ele saiu do mesmo jeito. Se ele saiu do mesmo jeito, é o E de elemento. Ok. 2 é um elemento de A? Olha o 2 aqui, como é que ele está. Ele está entre chaves. Como foi que ele saiu? Ele não saiu do mesmo jeito. Ele saiu sem chave, então ele não é elemento. Certo? Para ser elemento, tem que sair do mesmo jeito. O π entre chaves é um subconjunto de B? Vamos ver, ó. Olha como ele está, sem chaves, né? Como foi que ele saiu? Ele saiu com chave. Então, se ele saiu com chave, ele é um subconjunto. O vazio é um elemento de A? Aí pega lá a informação que eu dei. Para ser elemento, ele tem que aparecer. E sair do mesmo jeito. Apareceu, saiu do mesmo jeito, é elemento. Para ele ser subconjunto, ele precisa aparecer? Não. Então, o que ele está dizendo? Que o vazio é um subconjunto de B. Isso é verdade? É verdade. Beleza? Vazio é um subconjunto de todo e qualquer conjunto. Então, são incorretas quantas? Somente uma delas. Gabarito, letra D. Marque aí, 7ª questão, gabarito, letra D. Beleza? Vamos lá. Questão de número 8, pessoal. O que diz aqui para mim a questão de número 8? A questão 8 vai dizer assim, ó. Dado o conjunto C, A, entre chaves, C. Observe as afirmações e marque o item correto. O A é um elemento de C? Para ser elemento, tem que aparecer e sair do mesmo jeito. Aconteceu isso? Sim. Então, beleza. O B entre chaves é um elemento de C? Olha como ele está aqui. Com chave. Como ele saiu? Do mesmo jeito. Então, isso é um elemento de C. Ok? O C é um subconjunto de C? Olha como ele está aqui. Como foi que ele saiu? Do mesmo jeito. Quando sai do mesmo jeito, não é subconjunto. Para ele ser subconjunto, teria que sair entre chaves. Beleza? E o vazio, pessoal? Ele é um subconjunto de C? Galera, o vazio ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Ele é um subconjunto de qualquer conjunto. Então, isso aqui vai ser o quê? Ó? Verdadeiro, tá? Então, marca aí na 8ª questão. Você vai marcar aí o seguinte. Está correto 1, 2 e 4. Onde tem aí essa afirmação? Não tem. Então, ele está dizendo que a 3 é falsa. Beleza, a 3 é falsa. Gabarito, letra A. Fácil demais. Simples. Como tirar leite de menino. Beleza? Nos últimos concursos, ó, o que está acontecendo com as bancas?
Não confie no que a banca dá. A banca bota lá no edital raciocínio lógico, aí enche lá de raciocínio lógico, raciocínio lógico, raciocínio lógico. Quando ela vai fazer a prova, ela não cobra só raciocínio lógico, ela vai cobrar matemática, vai chamar a equipe de raciocínio lógico, a banca está safada, tá? Então, a gente vai não mais menosprezar um edital quando ele vier falando só raciocínio lógico. A gente vai meter matemática no meio, porque trata-se também de raciocínio lógico, de certa forma, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Ó. Questão 9. Questão 9 diz assim, ó. Questão 9 diz o seguinte. Considerando as seguintes afirmações sobre o conjunto. 5, 6, 7, 9 e 10. Analise e assinale a alternativa que aponta as verdadeiras. Quais são as verdadeiras? O que é isso aqui, pessoal? Vazio, né? Vazio é um subconjunto de U? Ok. Vazio está contido em qualquer conjunto. O que é esse N de U? N de U é o número de elementos que tem no conjunto U. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? O 5 entre chaves é um elemento de U? Não. Olha como ele está aqui, ó, sem chaves. Como ele saiu com chave. Então, ele não é elemento. Seria subconjunto. Quem é a interseção desse conjunto 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 com o conjunto U? O que eles têm em comum? Vamos lá. Ó. O 5, o 6, o 7, o 9 e o 10. Vamos ver, ó. 5, 6, 7, 9 e 10. Então, eles têm em comum quem? O próprio conjunto U. Beleza? Está correta essa informação. Então, assinale as verdadeiras, quem são? A1, A2 e A4. 1, 2 e 4, gabarito. Letra A. Certo? Marque aí. Pessoal, questão 10. O que diz a questão 10? Olha só. As afirmações a seguir referem-se aos conjuntos A e B. O conjunto B não contém um elemento irracional. Isso aqui é falso. Quem é o elemento irracional aqui? Ó? A raiz de 3. Certo? Raiz de 3 entre chaves é um elemento de B? Não. Porque ele está sem chave. Saiu entre chaves, não é para ser elemento, é para ser subconjunto. 2 é um elemento de A? Ok. Olha só, o 2 é um elemento de A. Tranquilo? Está aqui, saiu do mesmo jeito. Marca aí. 1, 2, entre chaves, entre outras chaves, é um subconjunto de B? Como é que ele está aqui? Com uma chave. Como foi que ele saiu? Entre outras chaves. Lembra do que eu disse? Então, aqui sim é um subconjunto de B. E vazio é um subconjunto de A? Sim, ele está contido em qualquer conjunto. Vazio é um elemento de B? Não. Para que o vazio seja elemento, ele tem que aparecer. Então, isso aqui é falso. Pode-se afirmar que são incorretas. Quais são incorretas? A2 e A4. Certo? 1, 2 e 4. Somente 3 delas. Certo? Marquem aí. Gabarito, letra B, na questão 10. Pessoal, a questão 11, ela retoma lá o que a gente explicou no início. Observando as afirmações abaixo, marque o item correto. Isso aqui é verdade? Natural está dentro dos inteiros, inteiro dentro dos racionais? Sim, demais. Racional está dentro dos inteiros? Não, racional é maior. Os reais não está dentro dos complexos? Falso. Os reais está sim dentro dos complexos. Então, ó, afirmativa correta, apenas a primeira, somente a 1, ela é verdadeira. Beleza? Marca aí na questão 11. Questão 12. Assinale a alternativa correta. 3 entre chaves é um elemento desse conjunto? Não. Para ser elemento, teria que sair do mesmo jeito. Vazio é um elemento desse conjunto? Não. Para ser elemento, teria que aparecer. 2 e 4 entre chaves. Não é um subconjunto desse conjunto? Falso. Olha aqui, 2 e 4. Quando ele sair entre chaves, ele vai ser subconjunto. Beleza? Então, me sobra quem? A letra D, o vazio. É um subconjunto desse conjunto? Sim, vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? E agora, a 13ª questão, ela diz assim, ó, dado o conjunto P, observe as afirmações e marque o item correto. A é um elemento de P? Está aqui, saiu do mesmo jeito. Ok. B é um elemento de P?
Não, ó. O B está entre chaves e ele não saiu do mesmo jeito, então é falso. C é um subconjunto de P? Não, para ser subconjunto teria que sair entre chaves. Vazio é um subconjunto de P? Ok, vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Beleza? Então, estão corretas apenas as afirmativas 1 e 4. Gabarito, letra T. Beleza? E agora, 14ª questão e última da nossa aula de hoje. Ela diz o seguinte: considerando as seguintes afirmações sobre o conjunto U, 2, 3 e 4, analise as alternativas que apontam as verdadeiras. O que é esse NP de U? Pessoal, P de U é o conjunto das partes do conjunto U. Professor, como é que eu faço o conjunto das partes? O conjunto das partes são todos os subconjuntos possíveis que eu posso formar com esses elementos. Então, vamos lá. Todos os subconjuntos possíveis de um conjunto. Qual é o primeiro subconjunto de qualquer conjunto? É o vazio. Aí, ó, eu vou pegar cada elemento desse e transformar em subconjunto. 2 entre chaves. Aí, vou pegar o 3 e vou colocar entre chaves, né? Para ele virar subconjunto, vou pegar o 4 e colocar entre chaves. Aí, depois, vou fazer assim, ó. 2 a 2. 2 e 3 entre chaves. Quem mais? Opa. Aí, vai ficar, ó, 2 e 4 entre chaves, né? Que é na sequência. 2 e 4 entre chaves. Por último não. 3 e 4 entre chaves. E por último, todos eles entre chaves. 2, 3 e 4 entre chaves. Esse aqui vai ser o meu conjunto das partes. Conjunto das partes são todos os subconjuntos possíveis. Tá? São todos os subconjuntos possíveis. E o número de elementos do conjunto das partes, né, de um conjunto é dado por essa expressão. Qual a expressão? 2 elevado a n. Quem é n? N é o número de elementos do conjunto. Beleza? Quantos elementos tem aqui, né? 3. Então, o número de elementos das partes de U vai ser 2 elevado a 3, que dá quanto? 8. Certo? Então, ó, o número de elementos da parte de U é 8. Ok. Quem é o conjunto das partes de U? Tá aqui? Ok, 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 ok e ok. Quantos elementos? 8, conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza. Fechou, verdadeiro, afirmação 2. 5. Entre chaves é um elemento de U? Não, falso. 3 e 4 entre chaves pertence a U? Também não. Isso aqui é falso, certo? Então, é verdadeiro apenas com a afirmação pessoal, afirmação 1 e 2. Beleza? Pessoal, esse aqui é a nossa aula de hoje, tá? Sobre conjuntos e as suas operações. Eu vou estar mandando esse material gravado para vocês em um outro drive separado, que a partir de agora nós vamos dar um sequencial de aulas, conforme eu já prometi a vocês, tá? Nós vamos pegar essa sequência. A nossa próxima aula que nós vamos trabalhar vai ser o quê, professor? Nós vamos trabalhar a parte dos conjuntos envolvendo diagrama. Eu separei, certo? Eu separei essa teoria e essa prática dessa forma para que tenha um melhor entendimento de vocês. Quando falar de conjuntos e operações entre conjuntos, nós vamos estar tratando disso, conjuntos numéricos e as operações de união, diferença e interseção. Beleza? Agora, quando falar de conjuntos e diagramas, nós vamos falar de problemas envolvendo quantitativos, certo? De conjuntos, tantos de A, tantos de B, tantos de C, tantos de D. Beleza? E aí, o que que acontece? Nós vamos estar dando esse sequencial aí durante os demais dias da semana. Beleza? Nesse mesmo horário que nós temos aqui, 8h30 da noite. E aí, sempre que encerrar a aula, o material já vai estar disponível para vocês no Drive para acessarem, revisarem e tirarem as dúvidas. Vou deixar explícito aqui, claro. O nosso grupo ali é para tirar dúvidas, para comentar questões, tá? E para que a gente possa interagir com relação aos concursos em eminência. Beleza, pessoal? Então, por hoje é só, tá? Muito obrigado aí pela participação de vocês, pela compreensão de todos, que Deus abençoe. E, se Deus quiser, até a próxima.
Beleza? Valeu!